Senhores, senhoras, o juiz pode proferir uma sentença absolutória fundada aqui no inciso 4. Foi provado que o réu não participou. Olha, o furto, esse fato, subtrair coisa móvel alheia, o fato de o Tício ter seu carro subtraído, isso existiu, foi provado, aconteceu. Realmente o Tício perdeu seu carro, alguém subtraiu. Mas foi provado que o Caio não tem nada a ver com isso. Está provado que o réu não participou. Se a sentença absolutória está fundada nesse juízo de certeza de que o réu não participou, essa sentença penal absolutória vai repercutir no cível, vai trancar as portas do cível. Não vai poder o Tício querer que o juiz cível condene o Caio a pagar um carro. Porque se o juiz penal já se debruçou sobre as provas e concluiu com certeza que o Caio não participou desse fato, o juiz cível fica vinculado. Então não foi condenado criminalmente e o juiz cível não pode condenar. Então, o inciso 4 traduz uma ideia de certeza, também vai trancar as portas do cível. Se a sentença absolutória se fundar na hipótese do inciso 5, não existir prova da participação. Olha, eu, juiz penal, estou na dúvida. O Caio pode até ter participado, não sei. Mas prova de que ele participou não tem. Não estou dizendo que ele não participou. Não estou convencido que ele não participou. Mas também não estou convicto de que ele participou. Ou seja, não há prova de que ele participou. O inciso 5 traduz uma ideia de incerteza, de dúvida. Não foi provado que ele participou. Pode até ter participado, mas não tem prova. Então eu, juiz penal, na dúvida, absolvo. A sentença absolutória fundada no inciso 5 não vincula o juiz cível, não tranca as portas do cível. Por mais que o juiz penal possa ter absolvido o Caio, o juiz cível pode condenar Caio a pagar um carro a Tício. Porque essa sentença absolutória não está fundada num juízo de certeza, e sim num juízo de dúvida. Então, a absolvição fundada no juízo de certeza tranca as portas do cível, vincula o juiz cível. Mas a sentença absolutória fundada num juízo de dúvida, aí não vai vincular o juiz cível. O juiz cível pode decidir como ele bem entender. A sentença absolutória pode estar fundamentada na hipótese do inciso 6. Existir excludente de ilicitude. O inciso 6 não usa essa expressão. Diz aqui no inciso 6, existir circunstância que exclui o crime. Como é que eu interpreto esse texto? Existir circunstância que exclui o crime. Existir excludente da ilicitude. Não está escrito isso com essas palavras. Mas interpretar, né, o intérprete, ele não tem que fazer uma interpretação meramente literal. A interpretação literal é um ponto de partida. Então, texto é uma coisa, norma é outra. Então, quando estiver escrito circunstância que exclui o crime, significa circunstância excludente da ilicitude. Então, está certo que ele agiu em legítima defesa. Está certo que ele agiu em estado de necessidade. Está certo que ele agiu amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Está certo que ele estava amparado pelo exercício regular de um direito. Se está certo, se foi provado que existe a excludente de ilicitude, vai vincular o juiz cível. Porque se não é ilícito penal, não é ilícito civil, uma vez que é excludente da ilicitude. A ilicitude é uma só, tá? Então,
se for uma decisão de certeza, fundada na certeza, ou seja, foi provado que existe um excludente de ilicitude. Vai trancar as portas do cível, desde que seja uma excludente real e não uma excludente putativa. O que é putativa? Imaginária. Caio é inimigo mortal de Tício. Caio prendeu Tício. Tício ficou 20 anos na cadeia, jurou de morte o policial Caio. E de repente, depois de 10, 15, 20 anos, Tício está numa rua deserta, pouco iluminada, bate de frente com Caio, que o jurou de morte, porque foi o policial responsável por sua prisão. Caio mete a mão no bolso, Tício pensa que ele vai tirar uma arma para cumprir a promessa que ele fez há 20 anos atrás, quando foi preso por ele, Tício. Tício, imaginando que está diante de uma injusta agressão, pega a pistola e atira em Caio. Depois, quando chega para perto, a polícia, a perícia, verifica que ele não tinha arma alguma. Ele tinha um cigarro que ele ia acender, ele tinha uma Bíblia que ele se converteu. Então, houve uma legítima defesa putativa. Não é real. Por que não é real? Porque não havia uma agressão injusta naquele momento. Era uma agressão injusta imaginada pelo Tício. Essa legítima defesa até vai absolver no crime, vai ser absolvido numa ação penal. Mas, como não é de fato uma legítima defesa, não é uma legítima defesa real, não vai vincular o juiz cível. O juiz cível pode condenar o Tício por esse fato causado ao Caio, ou familiares de Caio. Então, a decisão absolutória que reconhecer presente uma excludente de ilicitude vai trancar as portas do cível, desde que seja uma excludente real e não putativa, e desde que seja contra o autor da agressão injusta ou contra o criador do perigo. Porque de repente há uma agressão injusta, Caio está disparando contra Tício, Caio quer matar Tício. Tício, para repelir aquela injusta agressão, usa dos meios moderados, dos meios necessários moderadamente. Tem que atirar contra o Caio. Caio só vai parar quando matar o Tício vai lá e mata o Caio. Só que quando o Tício vai repelir aquela agressão, ele erra o ataque e acerta Mévio. Criminalmente, o Tício não vai responder pela morte de Mévio, ou seja, não vai ser condenado pela morte de Mévio, porque o Tício estava em legítima defesa. Efetivamente, o Caio estava praticando uma agressão injusta contra Tício. O Tício, para repelir aquela injusta agressão, usou dos meios necessários moderadamente para repelir a injusta agressão, mas errou no ataque e acertou um terceiro inocente. Então, essa legítima defesa com erro no ataque, com aberratio ictus, que é uma figura que a gente estuda em Direito Penal 2, vai servir para absolvê-lo criminalmente. Mas essa absolvição não vai trancar as portas do cível. Ele pode ter que responder civilmente para o Mévio, se o Mévio não morreu, familiares de Mévio. Então, para a gente falar que a excludente de ilicitude, ela vai trancar as portas do cível, ou seja, vai absolver criminalmente e vai impedir o juiz cível de condená-lo a reparar eventual dano, tem que ser uma excludente de ilicitude real e contra o autor da agressão injusta, não contra o terceiro, que por erro foi atingido. E pelo criador do perigo, não por um terceiro. Existe o crime de dano. É crime você danificar, deteriorar, destruir coisa móvel alheia, dolosamente. Se eu destruo sem querer, não tem crime. Tenho que pagar
é ilícito civil, mas não tem crime. Mas se eu pego e destruo dolosamente, crime. Então estou dirigindo meu carro de maneira normal, regular, na velocidade permitida, obedecendo a sinalização. Aí eu saio da rua principal, entro na transversal, de repente uma criancinha de 3, 4 anos aparece no meio da rua correndo atrás de uma bola. Eu não tive outra alternativa a não ser jogar o meu carro contra um carro que estava estacionado, que nem dá tempo de frear. O carro, para frear, percorre alguns metros até o carro parar. Então não tive alternativa. Havia um perigo para a vida daquela criança, que não foi criada por mim, e para eu salvar essa vida humana, eu tive que sacrificar o patrimônio de alguém. Que situação é essa? Estado de necessidade. Quando você sacrifica um bem jurídico de menor valor para salvar um bem jurídico de maior valor de um perigo que você não criou. Eu não criei perigo nenhum. O culpado foi o pai da criança, que não tomou conta da criança. Tem um dever de cuidado, ele é um agente garantidor e foi negligente. Não tomou conta do menino. Então, um perigo que não foi criado por mim. Eu estou em estado de necessidade. Mas o dono do carro, que é um terceiro, não tem nada a ver com a história. Pô, bateu no meu carro parado aqui, você está bêbado? Não, cara, mas eu bati porque para salvar a criança. Ah, não me interessa, eu quero meu prejuízo. Se esse dono do carro entrar com a notícia de crime contra mim, de crime de dano, vai ter uma ação penal contra mim para apurar o crime de dano. E esse cara também, que é o dono do carro, pode entrar com ação civil contra mim, querendo que eu pague o prejuízo do carro dele. Se eu provar para o juiz penal que eu danifiquei dolosamente o carro dele, mas danifiquei dolosamente, amparado pelo estado de necessidade, o juiz penal vai me absolver. Mas o juiz penal vai absolver com base na prova de que houve excludente da ilicitude, estado de necessidade. Essa sentença absolutória amparada pelo estado de necessidade vai trancar as portas do cível, ou seja, vai impedir o juiz cível de me condenar a reparar o dano que eu causei ao terceiro? Não. Essa excludente de licitude que me absolve criminalmente só vai repercutir no cível se for contra o criador do perigo. Ou seja, o cara que estacionou o carro ali não tem culpa nenhuma, ele não criou o perigo. Em outras palavras, por mais que eu tenha feito uma boa ação, por mais que eu tenha evitado a morte daquela criança, em razão do descuido do pai da criança, eu vou ter que reparar o dano. Então, o estado de necessidade vai me absolver no crime, mas não vai impedir minha condenação no cível. Ok? Por quê? Para que a sentença fundada na excludente de licitude tranque as portas do cível, não pode ser contra um terceiro, tem que ser contra o autor da agressão injusta ou, nesse caso, do criador do perigo. Senhores, quando eu sacrifico o bem do criador do perigo, aí sim, aí essa sentença absolutória vai trancar as portas do cível. Mas quando eu sacrifico o bem de quem não criou o perigo, de um terceiro, essa sentença absolutória no crime não vai trancar as portas do cível, eu posso ser condenado civilmente. Eu é que depois que pagar o dono do carro, entre com uma ação regressiva contra o pai da criança, provando que tudo foi culpa do cara. Mas eu tenho que pagar. Depois eu entro com ação regressiva contra o verdadeiro criador do perigo. Quando a gente sacrifica o bem jurídico do criador do perigo, a gente chama essa figura de estado de necessidade defensivo. Quando você sacrifica o bem jurídico de quem não criou o perigo, a gente chama essa figura de estado de necessidade agressivo. Em outras palavras, a sentença absolutória fundada no reconhecimento do estado de necessidade defensivo tranca as portas do cível, impede o juiz cível de me condenar. Mas a sentença absolutória fundada no estado de necessidade agressivo não tranca as portas do cível.